a minha fala aqui, lembrando alguns princípios básicos de quando se fala de administração pública. E qualquer um que queira, já que a gente está em ano eleitoral, né? Tem muitos pré-candidatos já com nomes colocados. Quando se quer falar de gestão pública, primeiro de tudo tem que olhar o artigo 37 da Constituição Federal de 88. Lá estão elencados, não é, os princípios básicos, o que deve reger a gestão, a administração, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Às vezes a gente vê gestores aí até tirando 10, né, em alguns desses aspectos, mas em outros, infelizmente. E não só desta vez, porém, de novo, observamos no portal da transparência que existe, eu acho que para a ira de alguns gestores pelo mundo afora, porque a lei assim determina, né, justamente que seja dada a publicidade às coisas, mas está lá no portal da transparência, Prefeitura Municipal de Sorriso, o gasto de um servidor público municipal de Sorriso no valor de R$ 34.408 em 7 diárias nos Estados Unidos, para ser mais específica, Pueblo, Estados Unidos, né? Estados Unidos, está ali para quem quer ver, quem está em áudio e vídeo com a gente. E, além deste gasto de R$ 34.408 em diárias, o valor de R$ 10.704 em viagem internacional. Pagar essa passagem, obviamente, não é para os Estados Unidos. Para quê? Por que a gente está falando disso? Porque foi lá o responsável pelo NIF de Sorriso fazer um treinamento hazmat é a palavra, não sei se pronuncia exatamente assim, mas eu imagino que seja parecido ou não, mais ou menos isso, enfim. O objetivo desse treinamento, só para você que está acompanhando aí, é fornecer conhecimento técnico e prático para permitir desenvolver ações defensivas e preventivas em decorrência de emergências, com produtos químicos e perigosos, incluindo técnicas de avaliação e monitoramento. Perfeito, maravilhoso, super necessário, porque a gente sabe que isso pode acontecer a qualquer momento e é importante o conhecimento. A pergunta é, por que neste lugar, nos Estados Unidos? Por que passagem internacional de 10 mil e diárias de 34.408, que dá mais de 4 mil por dia, se contar 7 dias aí, mais ou menos, tá? São números por alto, aleatórios. Não muda muita coisa, 100 pila a mais, 100 pila a menos. O que é 100 para quem está gastando 45, 112 em uma única viagem? Que, senhores e senhoras, poderia ser feito aqui em São Paulo, no Brasil, treinamento em Nova Odessa. Tem uma empresa que oferece esse mesmo tipo de treinamento hazmat. Nosso colega Pedro tem as imagens para colocar na tela, para a gente poder falar um pouquinho mais. Está aí, ó, a Ambipar oferecendo treinamento sem produtos perigosos. Hazmat nível 1º no local, nível operações, nível técnico, comando ICS, nível especialista e Hazmat Day são os cursos oferecidos aqui no Brasil, em São Paulo. Será que seria o mesmo valor de passagem, R$ 10.000? Será que seria o mesmo valor de diárias? Que, aliás, me chamou a atenção aqui, porque é o seguinte, amanhã é o dia da gente, né? É o seu dia, o dia do colega Rafael que está aqui, da colega Raíssa, da colega Milena, do colega Pedro, da colega Branca, e de você que está me ouvindo aí. Amanhã é o dia do trabalho e do trabalhador. E se a gente considerar que no Brasil o salário mínimo é de R$ 1.412, este servidor público conseguiu gastar em 7 dias 31,94, ou seja, quase faltando um troquinho para 32 salários mínimos em uma única viagem. Um treinamento que, pasmem, poderia ser feito aqui no Brasil. Não estou inventando nada, não é coisa que caiu aqui na minha cabecinha do nada, estou a fim de falar alguma coisa, estou sem assunto. Não, gente, isso está lá no portal da transparência, quem quiser pode ir lá conferir os dados, os números, e a gente só tem que se perguntar aqui o seguinte, como é que faz? Eu não sei como eu conseguiria, estudando, porque se eu vou fazer um treinamento, eu estudo, eu fico numa salinha, gastar R$ 4.300 mais ou menos por dia. Tá? Porque você dividir as diárias dá isso, não é? 3,5 salários mínimos gastos em cada dia deste treinamento. Faz sentido isso para você que está ouvindo a gente aí?
Quanto você ganha por mês, você de casa? Pensa comigo. Eu não tenho como, nem não dou conta, não consigo imaginar como é que faz para gastar tanto dinheiro assim. E não é o primeiro caso, né? Quem está lembrado aí, ano passado, foi o quê? Agosto? Você lembra, Raíssa? Quando foi? Agosto, setembro? Foi em julho. 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 Servidor, à época secretário, Marcelo Lincoln, né? Esteve fora do Brasil também, diz que buscando conhecimento em Israel. Isso mesmo, e gastando um montante aí de 45 mil. 45 mil. Em média, pelos dias de viagem, talvez seja um pouquinho menos o valor gasto do que esses 3,5 salários por dia, né? Mas milhares no plural de reais gastos. E o referido secretário, à época, já nem está mais nos quadros do município. Foi buscar conhecimento para ser aplicado no seu trabalho na gestão pública de Sorriso. Hoje está Exonerado e foi no mesmo ano. no mesmo ano do treinamento. Isso, poucos caríssimo. meses depois, em julho, retornou. Em dezembro, já estava deixando a pasta. Para ir para a iniciativa privada e possivelmente aplicando conhecimento. Exemplo semelhante, primeira-dama de Sorriso, né? A secretária Juscelia também esteve. Noruega, Israel. Israelândia. Israelândia foi uma piada de mau gosto com a nossa cara, né? E a gente merecia o chapéu, aliás, não, como é que chama o narizinho de palhaço, né? Tô esperando, dona Milena. Não, encomendou, não veio, né? Conseguiram desviar a encomenda. Merece, não merece, cidadão? Colocar aqui o nariz de palhaço para vir falar disso? Buscar conhecimento? Para Sorriso? Para aplicar onde? Tem que perguntar, né, gente? O que ensina Israel para Sorriso? Não sei, né? Para gestão de assistência social. É isso que a gente se pergunta. Temos tanto dinheiro assim, que lixeira que está jogando fora? Eu quero saber, que eu estou precisando. E outra questão também interessante, Marlene, é que geralmente cursos como este, não sei muito bem dessa questão do Reinaldo, mas como, por exemplo, a primeira-dama e outro secretário que foi, são cursos que serão aplicados a longo prazo. Em torno de 5 a 10 anos, com tecnologias que muitas vezes não estão no Brasil. Disponíveis ainda. Isso, então são cursos a longo prazo, não são a curto prazo para ter essa urgência e essa emergência de uma viagem e um gasto exorbitante como esses. Talvez, bom, quem sabe nós é que somos os pobres aqui na história. Deve ser isso, né? Porque a gente fica pensando, gente, eu não dou conta de gastar 3,5 salários num dia. 3,5 salários vezes 7 dias seguidos, tá? Excepcionalmente, não é? Se for um problema de saúde, infelizmente, não é? Acaba gastando. Agora, gastar só porque é público. A gente vê casos, nós estávamos aí analisando algumas situações do portal da transparência de Sorriso. E isso que nós estamos falando aqui, gente, que a gente não leva nada na brincadeira, não. E não é para tirar você, cidadão, do sério. É só para a gente refletir, porque amanhã é um dia, para ser um dia de reflexões também, o dia do trabalho do trabalhador. Você mede aí a distância que existe, muitas vezes, não 100% dos casos. Tem muito servidor que a gente tem que tirar o chapéu e aplaudir o serviço que faz, né? Porque realmente está servindo, como é a função. Mas, nesses casos, a gente tem que perguntar que distância existe entre o mundo real e o mundo onde essas pessoas estão vivendo. Onde é possível você pegar R$3.500, aliás, 3 salários mínimos e meio, mais de R$4.000 e gastar em um único dia. E quando aqui na Voz do Povo, quem acompanha a gente sabe que a gente recebe reclamação que não tem medicação, às vezes, para pressão alta, para dor. Enquanto que, né, muitas vezes acontece de terceirizar serviços e aí acontece como aconteceu no final do ano e no início do ano, em que centenas de pessoas acabaram não tendo um Natal digno porque a terceirizada não pagava o salário trabalhado dos funcionários. Quem lembra? Quem não lembra dessa história? Quem não lembra? Quanto foi preciso gastar de tempo aqui falando para que finalmente um secretário, que já não está secretário também, né? Mas que era um dos grandes defensores da terceirização de serviços aí, viesse dar uma resposta ou providenciasse dar uma resposta. É essa a gestão que a gente quer. Ou que tomasse a atitude de ir lá e efetuar o pagamento, porque você imagina, você trabalhar, já não ganha muito. Aí trabalha o mês inteiro e ainda não recebe. Então, você consegue imaginar isso, gente? Eu fico indignada, porque eu não ganho essa grana. Aliás, nossa senhora, tem que trabalhar um bocado de tempo para chegar nesse nível de dinheiro aqui, né? Simplesmente pega e faz assim, ó, sabe? Igual a gente fosse pegar um papel e rasga. Por isso que eu falei, eu quero saber em qual lixeiro tá pondo o lixo que eu quero ir lá catar, colar e fazer valer, né? Porque, gente, cidadão, cidadã,
A gente fala que estamos mostrando um caso que chamou atenção, porque realmente 34 mil de diária para 7 dias num curso que podia ser feito no Brasil, me desculpa. Tá bom assim? Para mim não tá. Eu não sei a opinião de vocês. Tá aqui chegando um monte de Fala Cidadão. Oportunamente a gente vai levá-los ao ar, sim, daqui a pouquinho. Você fica à vontade aí para dizer, eu tô certo ou tô errado aqui na reflexão, porque fala sério, né, gente? Que Brasil é esse? Que cidade é essa? Que gestão pública está sendo feita aí com essa falta de observação e cuidado? Eficiência é um dos princípios. É mais eficiente isso, carimbar o passaporte para ir para os Estados Unidos? Está terceirizando o curso também, agora terceirizando, mas para fora do Brasil, a nível internacional. Muito bem, é isso aí, né? O que você pensa disso, cidadão, às vésperas do Dia do Trabalho? Que coisa, hein?